Deus, meu irmão em Cristo Jesus, ainda mais pela sua conversão, por você arrepender-se ao altar do Senhor nosso Deus e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Agora, daqui para frente, é conhecer as Escrituras. Aqui está uma pequena síntese, meu amado irmão em Cristo, que Deus abençoe a sua vida. Vamos ver uma pequena síntese a respeito do Evangelho de Lucas. Nós já vimos de Mateus, nós já vimos de Marcos, agora o terceiro dos Evangelhos. A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias a respeito do reino dos céus, a respeito do plano da salvação e do cumprimento das profecias por intermédio de Jesus, o Messias, de Jesus, o Filho de Deus, de Jesus, o Carvalho de Justiça, enfim, a bênção do Evangelho, Evangelho de Lucas. Pois bem, quem foi o autor? Eu, em particular, é claro que inspirando a vida de Lucas, médico, que veremos logo mais, o autor, acima de tudo, é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, que inspirou Lucas para que pudesse relatar esse ministério maravilhoso de Jesus aqui, enquanto estava na terra, na sua primeira vinda, e glória a Deus, logo voltará na sua segunda vinda. Então, o autor, acima de tudo, o Espírito Santo de Deus, sobre a vida de Lucas, inspirando para que fosse colocado, então, relatado o ministério de Jesus, desde o seu nascimento, o curso do seu ministério, a sua morte e ressurreição, aqui, relatado no terceiro Evangelho, no Novo Testamento. Meu querido novo convertido, Lucas, ele era então grego, ele não era judeu. Então o autor Lucas, ele grego, ele não era judeu. Bacana? Pois bem, então Lucas, ele escreve o Evangelho para um personagem que é desconhecido, chamado Teófilo. E se nós abrirmos em Lucas capítulo 1, 3, depois você pega então a tua Bíblia, que guarde isso, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E você então passa a ler esses versículos indicativos aqui, para que você tenha uma visão configurada, assertiva, a respeito dos tópicos que estamos tratando. Então, Lucas, grego, judeu, ele escreve esse evangelho para Teófilo. Então, no próprio evangelho, no capítulo 1, na introdução desse relato, desse escrito, você vai ver que em Lucas, no capítulo 1, versículo 3, ele cita Teófilo, e veremos logo mais que esse Teófilo, amado de Deus, o significado do seu nome, também é citado no livro de Atos dos Apóstolos, que também foi inspirado por Deus a Lucas para ali relatar os acontecimentos em Atos dos Apóstolos. Pois bem, Paulo, aqui, apóstolo Paulo, chamado por Deus, o apóstolo dos gentios. Então Paulo se referiu a Lucas como seu amado médico. Então, aqui já dá uma ideia da proximidade de Paulo para com Lucas. Lucas participou das viagens missionárias de Paulo. Então, Paulo se refere a Lucas como seu amado médico. Por quê? Lucas estava ali cuidando, zelando da parte física e de todo o seu contexto como homem físico na vida de Paulo, nas suas viagens, que não foram poucas. Paulo aqui sofreu pedradas, sofreu bofetões, sofreu com certeza chutes, foi jogado ali em precipício, ficou em cárcere em Roma, a exemplo. Então, Lucas, grego, um médico exemplar, dominava muito a gramática grega, estava grudado, ligado como amado médico. E para usar esse termo aqui, esse adjetivo amado, porque realmente eles tinham ali uma intimidade, uma relação para com Deus e uma amizade muito sincera entre eles. E aí, Lucas foi companheiro de Paulo em suas viagens, como mencionamos. E Paulo, você observará, a partir do capítulo 9 de Atos, houve a conversão de Paulo, e ele então, ele foi mais missionário do que Jesus, propagando o Evangelho, as boas notícias a respeito do ministério de Jesus Cristo. Então Paulo fundou várias igrejas, formou vários líderes,
E em 3 viagens missionárias relatadas em Atos, você vai ver essa relação do amado médico de Lucas grego, um grande conhecedor da gramática grega, junto com Paulo. Então, Lucas, companheiro, amigo, amado de Paulo, em suas 3 viagens missionárias. O objetivo inicial era tratar da saúde física de Paulo. Quando você abrir a sua Bíblia também no Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, lá vai mostrar uma das enfermidades que a Bíblia não retrata especificamente, que era o espinho na carne de Paulo. Era alguma enfermidade que com certeza trazia dores ou incômodo na vida do apóstolo Paulo. E é claro, esse amado médico, além de relatar todos os acontecimentos em Atos, como também no próprio Evangelho, mas ali em Atos especificamente na vida de Paulo, ele cuidava, dentre outras situações, também do espinho na carne de Paulo, que está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 17. Diz aqui que Paulo referiu-se a Lucas 3 vezes. Aí depois você pega a tua palavra, pegue a tua espada, pegue as escrituras sagradas e abra também em Colossenses. Veja ali que o Novo Testamento tem um índice igual ao Velho Testamento. Vá ali depois do Velho Testamento, veja ali o sumário, aquele índice, e busque Colossenses capítulo 4, versículo 14. Vai mostrar ali Paulo se referindo a Lucas, o médico, como também 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, como também em Filemão, capítulo 1, versículo 24. Olha que gostoso! Estamos aí buscando uma visão panorâmica do Evangelho segundo Lucas. Pois bem, além do Evangelho de Lucas, ele é autor do livro de Atos, como aqui mencionamos, Atos dos Apóstolos, também dirigido a Teófilo. Então Lucas, inspirado por Deus, ele então é autor do Evangelho de Lucas, que leva o seu nome, como também de Atos dos Apóstolos. E você percebe então que esses 2 escritos, coincidentemente, foram endereçados à mesma pessoa, Teófilo, cujo significado aquele que ama a Deus. Que bênção, né? Então houve essa reciprocidade de comunicação, de relatório, de informação, de historicidade de quem? De Lucas para com Teófilo, tanto no próprio Evangelho de Lucas, como também em Atos dos Apóstolos, e logo em Atos, que também está no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 1, você vai perceber o nome Teófilo, assim como também em Lucas capítulo 1, versículo 3, cita a respeito de Teófilo, cujo significado aquele que ama a Deus, e que a Bíblia não traz informações a respeito desse servo do Senhor. A respeito da constituição intelectual de Lucas, então, ele tinha uma excelente formação. E Paulo também, olha que legal, é muito importante a formação, o conhecimento, isso ajudou muito. Então Lucas, numa excelente formação, ele dominava como ninguém, acima até de filósofos que eram conceituados ou citados na época, ele dominava a gramática grega. Isso facilitava nos escritos. Então, quando nós observamos os 4 evangelhos, você vai perceber que Lucas, ele tinha ali uma escrita maravilhosa. E quando nós falamos no domínio da gramática grega, era aqui o grego koiné, o grego comum, que tem uma história maravilhosa aqui de Alexandre o Grande, que já estava ali por Deus, Deus trabalhando na vida desse conquistador, que cada cidade que ele conquistava, ele exigia que fosse imposta aí também o conhecimento do grego, o grego comum, o grego koiné, ou koiné, como você queira então pronunciar. Pois bem, vamos aqui para a segunda parte da lousa. No Evangelho de Lucas, existem referências nos milagres de Jesus. Preste atenção,
Lucas, sendo um homem com uma grande formação, uma grande intelectualidade, uma grande titulação e conhecedor da estrutura da natureza humana, imagina quando Jesus operava milagres, ele tinha uma visão muito mais apurada em relação aos demais apóstolos. Ele era muito detalhista, porque ele sabia que para curar um cego, dentro das ciências naturais, dentro da medicina, realmente, aos olhos ali do homem natural, era impossível. Então ele sentia muito mais o poder de Deus em todos os milagres e curas que Jesus assim fazia entre o povo. Jesus, filho do homem, Jesus, filho de Deus, Jesus no meio do povo. Milagres. O que podemos captar assim, em síntese panorâmica, a respeito dos milagres no Evangelho de Lucas? Lucas, então, ele relatou ali no seu Evangelho 20 milagres feitos por Jesus Cristo. 20. Dentre esses, 6 só estão registradas nesse Evangelho de Lucas e não estão nos outros 3. A respeito das alegorias, a respeito das parábolas, Lucas registrou 23 parábolas de Jesus, dentre essas 18 relatadas apenas no Evangelho de Lucas. Que bacana, né? Lucas tinha uma grande consciência social, é isso mesmo, muito forte. Ele tinha um amor pela sociedade, ele tinha um amor pelo povo, ele via o sofrimento do povo, e isso entrava em sintonia com tudo aquilo que Paulo em Cristo fazia pelo povo, pela população, pregando Jesus Cristo, todo soberano e salvador. E também quando ele relatava os milagres de Jesus, Jesus entre o povo, Jesus estava ali realmente cheirando, figuramente falando, o povo tocando, estando perto, ajudando, muitos milagres. Essa consciência social forte de Lucas, ela era como se fosse análoga, semelhante, correlata no que Jesus expressava no seu ministério. Então, porque Jesus enfatizava e deixava claro o amor por todas as pessoas, o amor pelas almas perdidas, Jesus enfatizava o seu lado humano. Aqui Jesus 100% homem e 100% Deus, aonde Jesus como 100% homem, nós podemos estudar essa matéria em Cristologia. Jesus, maravilhoso, enfatizava o lado humano e por isso estava junto com o povo. E incessantemente ele não se cansava em pregar em tempo e fora de tempo Jesus Cristo a palavra e também o arrependimento, curar as pessoas e trabalhar e falar a respeito do reino dos céus. Jesus, Messias, como nós já falamos ali no Evangelho de Mateus. Em todos os evangelhos de Lucas, vê-se o lado humano de Jesus. Era o enfoque, né, que Lucas assim retratou. O lado humano, Jesus, filho do homem, e Jesus, filho de Deus. Lucas forneceu mais detalhes da vida de Jesus, dos relatos preciosos de tudo que Jesus fez e ensinou. Lucas, ele era um homem graduado, um homem intelectual, um homem formado, um homem que dominava a gramática grega e um homem que ele era detalhista em tudo que ele ali relatava. E você observa isso lendo o Evangelho de Lucas. E aí, o Evangelho de Lucas tem esse versículo-chave que está no seu próprio Evangelho, é claro, capítulo 19, versículo 10, que então, como é o chave, é o principal, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem, Jesus Cristo, que no Novo Testamento tem mais de 100 nomes que se referencia ao nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eis aí uma síntese panorâmica do Evangelho de Lucas. Espero ter podido aí ajudar no seu entendimento, meu amado, glória a Deus, que entrou para a família de Cristo, novo convertido, e mesmo você que já é convertido e não passou por esse Evangelho, que você tenha isso como norte para entrar, para mergulhar no Evangelho segundo Lucas e conhecer a respeito do propósito de Deus na vida do homem. Que Deus abençoe a sua vida.
Caso sinta no coração, compartilhe esse pano de fundo, essa visão panorâmica do Evangelho de Lucas, essa síntese simples e humilde para alguém que você sentiu no coração. Que Deus abençoe a sua vida hoje e poderosamente para todos sempre. Fique atento, nós estaremos no próximo vídeo. Mateus, Marcos, Lucas, vamos para o quarto evangelho, João, o apóstolo do amor. Muito obrigado, que Deus te abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Evangelho de Lucas, Bíblia, única regra de fé e prática. Guarde no seu coração. Te amo.